frente, tá bom aí? Quer vir mais para frente? Então, é uma palavra de reflexão para nós, muito importante. Porque se nós queremos que o nosso país mude, é aquela velha história que todos nós já conhecemos. A mudança começa em mim. Amém? Amém. Se eu quero que o meu presidente, os líderes dessa nação, eles mudem, essa mudança, ela precisa começar por mim. Louvado seja o nome do eterno nosso Deus. Aleluia. Eu gostaria que você, pegando a palavra do Senhor, abra em 2 Reis, capítulo de número 6, por favor, queridos. Vai subir para aí, bem? Senhor, em nome de Yeshua, abençoe a Maura, abençoe também o Cristo, o Joel. O Senhor está subindo da IBI, e ali o Senhor também ministra o coração dos nossos pequenos, para que cada dia mais eles possam crescer da graça e conhecimento do amor da tua palavra, em nome de Yeshua. Amém. Deus abençoe, queridos. Se divirtam, tá? E esse texto aqui, amados, eu conversava com algumas pessoas na quarta-feira sobre ele, e quando eu estava pensando sobre uma palavra para trazer para nós, o Eterno me trouxe a memória durante a madrugada. Até essa madrugada, eu não tinha ainda uma palavra definida para nós nessa manhã. E a gripe ajudou um pouco, porque no meio da madrugada você não dorme direito, acorda, né? E nisso que acordava, dormia, o Eterno visitando a mente ali e colocando tanta coisa na cabeça, tanta coisa. Eu falei, oh meu Pai, né? Já não basta a gripe que não deixa dormir, agora o Senhor, informação. E eu pude glorificar o nome do Senhor ali, porque o Senhor foi me entregando a mensagem. E Ele me levou a essa passagem aqui também, e que tem tudo, mas tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje na nossa nação, no nosso país. É uma leitura um pouco extensa. Eu gostaria que você pegasse 2 Reis, capítulo 6, o versículo de número, deixa eu ver aqui, deixa eu apontar direitinho aqui para ver se a gente pega aquele contexto. A partir do versículo de número 24. Maiara, por favor, senão minha garganta vai me atrapalhar um pouquinho. Todos acharam? Amém. Deixa eu, antes de começar, preciso só dar uma pincelada para trazer um pouquinho a memória, um pouco desse contexto. Lembram-se da ocasião quando Eliseu e o seu obreiro, eu gosto de chamar assim, eles estão cercados por um exército, e o jovem de Eliseu acorda cedinho, ele olha pela janela, ele vê aquele exército cercando eles. Ele volta desesperado. Eliseu, acorda, estamos cercados. E Eliseu levanta e coloca a paz no coração daquele jovem e pede para Deus abrir os olhos daquele jovem. E ele declara assim: os que estão conosco são bem maiores. E Deus abre o olho daquele jovem e ele contempla carruagens de fogo ao redor deles. E o texto continua falando que aquele exército chega até Eliseu, e Deus fala: segue esses homens. E o exército fica cego, não reconhece Eliseu, porque eles estão atrás de Eliseu. E quando chega ali, Eliseu recebe aqueles homens, e o que vocês querem? O que vocês estão procurando? E eu vou enviar vocês pelo caminho. E leva aquele exército até um rei que tinha condições de enfrentar e destruí-los. Só que o rei olha e fala: e agora? O que nós vamos fazer? Vamos lutar, destruí-los? E Eliseu fala: não, vocês vão fazer um banquete e alimentar esse povo, e depois despedi-los. E foi o que o rei fez, e ocorreu um milagre tremendo. E a Escritura continua dizendo que depois de algum tempo veio um período de seca, de fome sobre aquela região. E aí nós vamos
dar sequência aqui. E essa seca, ela se agravou muito. E no versículo de número 24 diz: algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei de Arão, reuniu seu exército, subiu e montou o cerco em Samaria. Samaria no hebraico é Shomron, tá bom? Se você tiver curiosidade para saber, é Shomron, bem diferente. Versículo 25. Nesse tempo havia uma grande fome em Samaria, e eles mantiveram o cerco até que uma cabeça de jumento chegasse ao valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba chegasse a valer 5 peças de prata. Bem diferente do que está acontecendo hoje, não? Hã? Não. Aqui está falando que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, esterco de pomba chegou a valer 5 peças de prata. Esses dias tinha posto de gasolina vendendo gasolina que valeria R$ 4,09, R$ 4,19 a quase R$10. Então, aqui a situação não é tão diferente. Versículo 26. Enquanto o rei de Israel estava passando próximo ao muro, uma mulher gritou para ele: socorro, meu senhor, o rei. E ele disse: se Adonai não socorrer você, como pode esperar que eu a socorra? Não há nenhum grão e não há nenhum vinho. E o rei lhe perguntou: o que está perturbando? E ela respondeu: esta mulher me disse: dê-me seu filho para que o comamos hoje, e amanhã nós comeremos o meu filho. E então nós cozinhamos o meu filho e o comemos. E no dia seguinte eu disse a ela: dê o seu filho para que possamos comê-lo. Mas ela escondeu o filho. Quando o rei ouviu o que a mulher disse, ele rasgou suas vestes. E naquele momento o rei estava passando sobre os muros, e quando o povo olhou, eles o viram com um pano de saco sobre a sua pele. E então ele disse: meu Deus, faça coisas terríveis a mim, e coisas ainda piores, se a cabeça de Eliseu, o filho de Safate, estiver em um corpo até o final deste dia. E Eliseu estava sentado em sua casa, e os líderes estavam sentados ali com ele. O rei enviou o mensageiro adiante dele, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse aos líderes: vocês veem como este filho de um assassino enviou alguém para tirar a minha cabeça? Olhem, quando o mensageiro chegar, fechem a porta e a mantenham fechada contra ele. Vocês podem ouvir os passos do seu senhor, que vem logo atrás dele. E enquanto ele ainda estava falando, o mensageiro chegou com esta mensagem da parte do rei: esta desgraça vem de Adonai. Por que deveria ainda ter esperança em Adonai? No caos, muitos perdem a esperança, e no caos, muitos ainda culpam ao Eterno. No capítulo 7, verso 1, Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor. Eis que Adonai diz, uma profecia: amanhã por volta desta hora, uma medida de farinha fina será vendida por apenas uma peça de prata, e 2 medidas de cevada por uma peça de prata no mercado, no portão de Samaria. E o servo no braço de quem o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: isso não poderia acontecer, mesmo que Adonai fizesse janelas nos céus. E Eliseu contestou: muito bem, você mesmo verá essas coisas com os próprios olhos, mas você não comerá nada disso. E havia 4 homens com Sarate no portão da entrada da cidade. E eles perguntaram uns aos outros: por que deveríamos nos sentar aqui até morrermos? Se dissermos, entraremos na cidade, então, como a cidade tem sido consumida pela fome, nós morreremos ali. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então, vamos nos render ao exército de Arã. Se eles pouparem a nossa vida, viveremos. E se eles matarem, nós apenas morreremos.
E durante o crepúsculo, eles foram ao acampamento de Arã. E, entretanto, quando chegaram aos arredores do acampamento de Arã, não viram ninguém, porque Adonai tinha provocado o exército de Arã para ouvir o som de carruagens e cavalos, que soou como um enorme exército. E eles disseram uns aos outros: o rei de Israel deve ter contratado os reis dos heteus e os reis dos egípcios para nos atacar. Eles saltaram e fugiram no crepúsculo, abandonando suas tendas, cavalos, jumentos e todo o acampamento, exatamente como estava, e correram para salvar sua vida. E quando esses homens cobiçarados chegaram aos arredores do acampamento, eles encontraram em uma das tendas, comeram e beberam. Então pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. E em seguida eles retornaram e entraram em outra tenda e tomaram outras coisas ali e saíram para escondê-las também. E finalmente eles disseram uns aos outros: o que estamos fazendo é errado. Em um tempo de boas novas como este, não deveríamos guardá-las para nós mesmos? Se esperarmos até o amanhecer, receberemos apenas castigo. Então vamos e contemos a casa do rei. Eles foram, chamaram as sentinelas das cidades e lhes contaram as novidades. Nós fomos ao acampamento de Arã e não havia ninguém, nenhuma voz humana, somente os cavalos, jumentos amarrados, e as tendas foram deixadas no lugar. As sentinelas chamaram e contaram a casa do rei dentro do palácio. E então o rei levantou-se de noite. Ele disse aos seus servos: vou contar a vocês que Arã nos fez. Eles sabem que nós estamos passando fome. Então foram ao campo e se esconderam ali, dizendo: quando eles saírem da cidade, os tomaremos vivo. Assim conseguiremos entrar na cidade. Um de seus servos replicou: eu sugiro que se deixem alguns homens tomar 5 cavalos que restam na cidade. Eles são como tudo o mais que resta em Israel. Como tudo mais em Israel, eles estão praticamente acabados, e nós o enviaremos para espiar. Até aí, queridos, é bom para nós compreendermos um pouquinho essa história toda. Amados, o tema que o Senhor tem para nós nessa manhã é um tema bem sugestivo. A gente tem ouvido, acho bastante, na TV, inclusive. O Brasil que nós queremos. O Brasil que você quer. Amado, esse contexto todo que nós lemos aqui fala de um período de escassez, de muita fome. Fala de um período onde Samaria e inclusive Israel estava padecendo e padecendo muito. O rei de Arã, ele cerca Samaria, e ali aquele povo, ele começa a perceber que não tem mais saída. Eles não têm mais o que fazer. E cabia a eles tão somente esperar por um milagre. E Eliseu, o homem de Deus, ele vai proferir, liberar uma profecia sobre Samaria, que aquele quadro caótico iria ser transformado. Então, o primeiro ponto para nós, em nome de Yeshua, todo o quadro caótico na nossa nação, mas eu quero trazer também para a sua vida, porque o Brasil que nós queremos hoje, ele começa na sua vida, na minha vida. É através de uma transformação a ser gerada na minha vida, na sua vida. Amém, queridos? Amém. É dessa forma. Então, Eliseu, ele vai profetizar, ele vai dizer, esse quadro caótico sobre Samaria, Israel, ele vai mudar. Ele vai mudar, só que é preciso que cada um creia. Então, a mudança para começar a acontecer, é necessário que cada um creia. Para que a igreja seja transformada, para que a nação seja transformada, é preciso que cada
Deus, creia. Querido, eu creio que o que o Eterno tem para nós como igreja é algo maravilhoso. Eu creio que o Eterno tem algo muito grande ainda a fazer no nosso meio. Só que é necessário que todos nós que somos envolvidos nessa obra precisamos crer. Amém? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Você crê que Deus tem grandes coisas a operar aqui nessa igreja? Sim. Amém? Então não basta apenas o pastor crer. É necessário que você também creia. E através da tua crença, confiança, você também se move em oração. Amém? Amém. Porque não basta só crermos. Nós precisamos crer e ter atitudes de oração. Atitudes de buscar a presença do Senhor por uma mudança. Eliseu ele vai proferir, liberar uma palavra dizendo: esse quadro ele vai mudar e haverá medida de farinha. O Senhor ele há de abençoar com farinha, com cevada. E aí a palavra diz que um dos homens que se apoiavam no rei, ele vai dizer: imagina, nem se Deus fizesse portas, janelas dos céus, isso seria possível. E o homem de Deus, quando ele está, sabe, na presença do Eterno, como Eliseu estava, ele volta-se para aquele homem e diz: vai acontecer e você não vai participar. E isso é muito sério, queridos. Quando uns creem e outros não, e a bênção do Eterno ela vem e acontece, somente aqueles que creram e confiaram acabam participando. Amém? Amém. Isso é muito sério. Eu falei tempos atrás, 2 semanas se eu não me engano, quando nós entramos na porção de Bemidbar, que significa números, perdão, no deserto, que todos passam por deserto. A grande questão é saber quem que vai chegar lá no final. Amém? Entrar no deserto é simples. A grande questão é como é que vai ser lá no final. Quantos vão conseguir chegar, sair desse deserto? E quantos vão morrer pelo deserto? Então, crer fará toda a diferença. E esse quadro, amados, a palavra do Senhor menciona que 4 homens esconde Sarate, conhecido como lepra. Esses 4 homens que estavam já condenados, esses 4 homens que estavam separados da sua família, do seu povo, 4 homens que essa enfermidade ela ocorria normalmente pela Lashon Hará, ou seja, a murmuração, questionamento, falar mal dos outros. Então eram homens desprezados, eram homens que ninguém queria ter do seu lado, eram pessoas que estavam afastadas da sociedade, pessoas que aos olhos de muitos já não tinham mais valor. Amém? Amém. Isso daqui para nós hoje vai ser muito importante. Pessoas que não tinham mais valores, que ninguém mais dava crédito. E o Senhor está chamando o povo para crer numa profecia, num milagre. Um se levanta e diz: isso é impossível que aconteça. E a palavra do Senhor Deus diz que Deus vai usar 4 homens desvalorizados, desacreditados, para serem ali os causadores desse milagre. E nós vamos compreender isso. Esses 4 homens, a palavra diz que eles têm um pensamento do nada, entre aspas, porque esse pensamento eterno começou a trabalhar na mente desses homens. E eles passaram a pensar assim: poxa, nós estamos longe da nossa casa, da nossa família, do nosso povo. Estamos aqui à sorte, porque já não há comida. Nós vamos morrer aqui se ficarmos aqui. Se voltarmos para a cidade nossa, ali não tem comida, vamos morrer lá. Então por que não nos levantemos e vamos até o rei de Arã, até ali o seu exército, para ver se conseguimos alguma comida, para ver se eles têm misericórdia de nós. Talvez cheguemos lá e eles nos matem, mas vamos morrer de qualquer modo.
E esses homens, mesmo tendo esse risco sobre a vida, eles resolvem se levantar e ir até o exército inimigo. E a palavra diz que quando eles se levantam e estão indo a caminho, o som que o inimigo, o exército inimigo passa a ouvir, é o som de carruagens, de um grande exército vindo contra eles. E são apenas 4 homens. Aleluia. 4 homens que estão indo com uma expectativa. Quem sabe eles tenham misericórdia de nós? Ou, se não tiverem, vão nos matar, mas vamos morrer do mesmo modo. Mas vamos até lá. O Senhor levanta esses 4 homens e o exército inimigo pensa ser um grande exército contra eles e eles fogem. E esses 4 homens desvalorizados, desprezados, quando chegam ali no acampamento do exército que cercava Samaria, eles encontram tudo abandonado. Tudo abandonado, riquezas, ouro, prata, alimento em grande abundância, porque eles cercaram a cidade. Eles tinham que ter ali mantimentos para ficar meses, se fosse o caso. E esses 4 homens entram numa tenda, só fartura. Eles entram em outra, só fartura também. E aí entra novamente o dedo de Deus. Esses homens, eles tinham de tudo para se rebelar contra o povo também. Esses homens, eles tinham de tudo para pensar da seguinte forma: se nós somos desprezados, se esse povo, nosso povo, não está nem aí para nós, por que nós deveríamos agora, quando nós estamos no, entre aspas, bem bom, entregar de mão beijada para eles? Deixe esse povo para lá e vamos ficar aqui. Mas o dedo de Deus está, porque existe uma promessa. Existe uma profecia liberada da boca do homem de Deus. Então o Senhor toca na vida desses 4 homens e conduz eles a avisar o rei, a comunicar ao rei o que estava acontecendo. O rei ainda é meio incrédulo, porque o rei já tinha caído numa cilada. O rei, ele não sabe o que fazer, e o homem se levanta e diz: envie pelo menos 5 ali, para que eles possam espiar e ver se realmente essa história é verdadeira. E é o que ocorre. Eles vão e encontram de fato grande abundância de alimento, e eles percebem que o exército inimigo que os cercavam já não mais estão ali. Então o Senhor opera um milagre, trazendo alimento, grande fartura sobre o povo, e não só isso, mas também a liberdade. Amém? Amém. A liberdade. Querido, vamos trazer esse contexto todo para a nossa vida, para a situação que nós temos enfrentado hoje na nossa nação, no Brasil. Hoje nós estamos vivendo dias de grande escassez, não é verdade? Se bem que as pessoas hoje, as pessoas podem ir no supermercado e comprar, pelo menos lá perto de casa não tem faltado tantas coisas, nem mesmo frutas, como algumas reportagens apresentam pela TV, né? Não, mercado perto de casa tem frutas em abundância, mas a mídia muitas vezes está apresentando que há uma escassez nos mercados afora. E o que me chama muita atenção é o que nós lemos lá no começo, que quando a procura é muito grande e os produtos são poucos, o que acontece? O pessoal, eles aumentam o valor, eles fazem com que os valores dos produtos disparem. Isso, querido, é algo errôneo. Amém? Amém. É algo errôneo. Por quê? Porque esse costume não é e não deveria estar acontecendo no meio, principalmente no meio do povo do Eterno. Eu vi uma reportagem dizendo que nos Estados Unidos, não sei quanto tempo atrás, num dos furacões,
que quando o país estava enfrentando esse período caótico, as empresas que deveriam vender ali as madeiras para eles cercarem as suas casas, eles poderiam valorizar os produtos, mas não. Eles passaram a vender por valor como se diz, de custo. Ou seja, mais barato do que o valor que seria o normal. Por quê? Para que todos pudessem ter acesso. Então, um país onde a corrupção começa a operar, a reinar, o que acontece? As pessoas já não mais têm e praticam amor uns pelos outros. Já não há mais a prática do amor, do zelo, do cuidado. As pessoas já não mais se preocupam umas com as outras. Se morrer, morreu. O importante é que eu viva. Essa semana, na quinta-feira, se eu não me engano, eu estava numa fila para abastecer o carro. E aonde eu tinha pego essa fila, ela passava por um semáforo. E esse semáforo tinha lá um radar. E eu passava, era mais ou menos assim. Eu estava na fila, esse semáforo era em uma avenida. Então eu estava numa rua paralela e ia pegar essa avenida, que o posto era bem nessa avenida, no começo dela. E eu estive vendo que as pessoas não estavam ligando para o semáforo, se fechava, ficava vermelho ou não. E eu vinha atrás e eu ficava pensando, será que eles perceberam que tem um radar ali? Está todo mundo tomando multa de graça assim? E aí chegou a minha vez. E eu falei, meu pai, eu não vou tomar multa porque precisa abastecer. E aí faltavam uns 20 segundos mais ou menos. Eu falei, vou segurar. E aí eu fiquei parado ali no farol. Aí abri um espaço de uns 2 carros na minha frente. Aí quando estava dando para cair o verde para mim poder ir, aí na avenida o que acontece? Vem um espertinho e vai lá e entra bem na minha frente. Aí o coração ferve, né? E você fica pensando, meu pai, como existem oportunistas. A pessoa que não se preocupa. A pessoa não quer saber se existe uma fila. A pessoa não quer saber se existem pessoas na sua frente. A pessoa, ela simplesmente, ela quer sobressair. A pessoa, ela quer que a sua necessidade seja suprida. Então, no momento de caos, amados, homens e mulheres de Deus, nós precisamos atentar muito para isso também. Porque se nós queremos que mudanças aconteçam, nós não podemos nos permitir que essa corrupção, ela venha também aderir no nosso coração. Amém? Amém. Pessoas que aumentam os valores das coisas. Eu estive analisando e pensando, poxa, por que o PROCON, esses órgãos que fiscalizam, que multam um, mas não multam o outro, que não sei em que lugar multou um posto que aumentou o valor para quase R$6, multou em R$500 mil, e tantos outros que aumentou para R$8, R$9 não multou. Então, como é que funciona isso tudo? E também a busca desenfreada. Quando na escassez as pessoas se desesperam, é questão também de falta de confiança. Amém? Amém. Por mais que a nossa nação, o Brasil, esteja passando por tudo isso, tem pessoas que já estão desesperadas. Tem pessoas que já não sabem. Tem pessoas que se tivessem hoje na mão R$2, R$3 mil, iam no mercado e comprava tudo em alimento e colocava tudo lá dentro de casa. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. Isso muitas vezes arremete ao quê? Um pouco de falta de confiança. Amém? Então o caos, ele revela muitas coisas também. Amém? Amém. O caos, ele revela muitas coisas. Tem 2 coisas aqui que eu posso colocar a dizer.
Existe um ditado que diz assim: se você quer conhecer uma pessoa, entrega a ela poder. Não é verdade? Se você quer conhecer uma pessoa, dê a essa pessoa poder. Porque ela vai se sentir apoderada e ela vai sair fazendo tudo o que está no coração dela e vai acabar revelando quem ela é. E muitas vezes a pessoa ela passa por cima de todo mundo, não liga para ninguém, ela só está pensando nela. Só que existe uma outra situação também, que o caos também revela muitas vezes quem somos nós. O caos muitas vezes vai revelar se nós temos confiança no Eterno ou não. Principalmente isso. O caos vai revelar, querido, que aquilo que muitos pensam, e que na verdade diante de um caos não é uma certeza, que aquele que tem poder de compra que domina tudo. Porque se no caos o dinheiro é o menos necessário, vamos dizer assim. Hoje nós não estamos vivendo um caos, porque quem tem dinheiro pode comprar. O caos é aquele que muitas vezes vai ter recurso na mão, mas não vai ter o que comprar. Então, ter recurso na mão, diante de um caos, isso não é nada. O que será necessário é a confiança na palavra que Deus estará liberando sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Amém. Então, qual o caos que de repente você pode estar vivendo hoje? Qual o caos que de repente nós, como igreja, podemos estar vivendo hoje? E nós vamos nos apoiar no quê? O apoio que nós precisamos e sempre teremos é a palavra de Deus. Amém? Eliseu liberou uma profecia dizendo: haverá a porção do Senhor sobre a nação. O favor do Eterno virá sobre nós. Houve quem duvidou, mas o Eterno colocou a mão dele e trouxe provisão. Eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Yeshua, queridos. Que diante de situações que de repente aos teus olhos possam parecer caos, seja situação econômica, portas que precisam se abrir, de emprego, de liberação, seja de contratos, de promoções na empresa, das vendas melhorarem. Eu quero profetizar em nome de Yeshua sobre a tua vida, que mesmo diante dessa situação no país, o Eterno vier na sua vida, e que essas portas elas vão se abrir. Aleluia. Quero profetizar sobre a tua saúde, a saúde de pessoas dentro da tua casa. Se diante desse caos, sabe, muitos estão desesperados, porque parece que as coisas não estão chegando nos hospitais, pessoas estão enfermas e preocupadas com os remédios. Eu quero profetizar que diante do caos, em nome de Yeshua, eu quero profetizar que o Eterno ele alcance os enfermos dentro da tua casa, amigos teus, pessoas que você conhece, que estão preocupadas, até mesmo desesperadas por causa de tudo isso. Eu quero profetizar cura sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Yeshua, oh Senhor, que o Eterno coloque a sua mão. Pessoas que estão desesperadas, queridos, que não sabem o que fazer, eu quero profetizar que esse é o tempo oportuno para que o Eterno visite esses corações com a salvação que Ele pode gerar, para que essas pessoas elas sejam despertas e não mais se apoiem na força do seu braço e nem na confiança de si mesmas, que elas possam ter os corações e mentes voltadas para Deus, que existe um Deus que cuida de todas as pessoas e de tudo, e que elas possam ser salvas por esse Deus. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família, que todo quadro que possa estar hoje dentro da tua casa contrário, situação de caos, da tua vida sentimental, emocional, do teu casamento, eu quero profetizar em nome de Yeshua que em meio ao caos, o Senhor pode restaurar este amor. Aleluia. O Senhor pode fortalecer esse quadro, esse amor, esse relacionamento, em nome de Yeshua. Aleluia.
que toda a infertilidade, improdutividade, o Senhor há de transformar em produtividade, fertilidade, em nome de Yeshua. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não é tempo para nós não cremos, pelo contrário, é tempo para nós confiarmos no Eterno, na palavra que o Senhor tem liberado para a nossa vida, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Que nada venha nos roubar. Aleluia. Amém? Amém. Nada venha nos roubar. Aleluia. Queridos, eu gostaria que você pegasse a palavra do Senhor. Acompanhe, por favor, lá no versículo 17. Capítulo 7 de 2 Reis, o versículo 17. Quando eles vão e examinam que realmente é tudo aquilo que esses 4 homens falaram, o rei pôs como encarregado do portão o servo, aquele que não acreditou. O servo no braço de quem ele se apoiava, e o povo o pisoteou no portão, de modo que ele morreu, como o homem de Deus tinha dito que aconteceria. Ao falar quando o rei veio a ele, o homem de Deus tinha dito ao rei: amanhã, por volta desta hora, 2 medidas de cevada serão vendidas por apenas uma peça de prata, e uma medida de farinha fina por uma peça de prata no mercado do portão de Samaria. E o servo respondera ao homem de Deus: isso não aconteceria nem mesmo se o Senhor fizesse janelas no céu. E Eliseu lhe tinha dito: muito bem, você verá essas coisas com seus próprios olhos, mas não comerá nada. E foi exatamente isso que aconteceu a ele, porque o povo pisoteou no portão, de forma que ele morreu. A palavra do Eterno, ela tem poder. Amém, queridos? Eu creio que a palavra de Deus, na boca do servo de Deus, ela tem poder. Eu quero concluir dizendo, querido, que no momento de crise, no momento de situações de caos até mesmo, não se calem. Amém? No momento de caos, não se calem, porque Deus tem procurado homens e mulheres de Deus que abram a sua boca para profetizar, para liberar o favor de Deus sobre a vida de pessoas, sobre a tua própria casa, família, para que o quadro seja transformado, mudado. Mas para isso a pessoa ela precisa crer. Para isso a pessoa ela precisa estar na presença do Senhor, confiar que Deus é um Deus de milagres. Amém? Amém. E não se permitir ser corrompido ou se corromper pela situação, pelo caos. Se as situações ao teu redor muitas vezes tentam te desencorajar de profetizar, de buscar a presença do Senhor, começa a se levantar e dizer: Senhor, eu creio em Ti, e eu sei que o Senhor tem palavras de mudança, de transformação para essa situação, para a nossa nação, em nome de Yeshua. Amém, queridos? Pastor Márcio Valadão, eu recebi um áudio. Pastor Márcio Valadão, ele é da Igreja Batista Lagoinha. Divulgaram o áudio dele. Não sei se os irmãos aqui chegaram a receber. Não. Um áudio que ele dizia que esse período que o país enfrenta, o Eterno tem permitido sim tudo isso. A mão do Senhor pesando e justamente para despertar a nação sobre essa terrível corrupção que tem assolado o Brasil. E que tem chegado um tempo para que o povo do Eterno se levante. Aleluia. Porque ele também tem falado sobre isso. Um tempo onde as igrejas têm vivido uma corrupção terrível. Onde muitas igrejas, elas buscam o seu crescimento por meios próprios, que o Eterno não tem mostrado ou direcionado.
igrejas que estão crescendo através de vendas dentro dos santuários, igrejas que têm apresentado toda espécie de mandingas até mesmo, e as pessoas têm se apoiado nisso. E o pastor Márcio dizia que essa corrupção dentro da igreja, o Senhor está pesando a mão também. Aleluia, aleluia. E que é o período do povo do Eterno se levantar para clamar a Ele, para que tudo isso caia por terra, para que esse cenário mude na nossa nação. Por quê? Porque o Brasil é um país de promessas do Senhor, queridos. Deus tem promessas para o Brasil, e essas promessas elas têm se perdido por causa dessa corrupção dentro, inclusive, das igrejas. Que o Eterno tenha misericórdia de nós. Amém? Que o Eterno tenha misericórdia de nós. Depois, eu vou ver se compartilho lá no grupo da secretaria para vocês poderem ouvir também essa mensagem. Vamos colocar de pé, queridos, por favor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantos têm pego alguns minutos para orar pelo Brasil durante esses dias? Amém, queridos? Não fiquemos paralisados, tá bom? Não fiquemos paralisados em meio a toda essa situação, que a gente possa orar mesmo, clamando ao Senhor, para que Deus, Ele faça a vontade dEle acima de tudo, e que a nossa nação ela possa ser restaurada. Amém? Amém. Em nome de Yeshua. Curva a sua cabeça, por favor. Querido Deus, amado Pai. Sim, Senhor, o Brasil que nós queremos, verdade. a vida, Pai, que nós queremos, ela começa a ser transformada a partir de cada um de nós. Aleluia. A transformação, a mudança, Pai, que nós esperamos e buscamos, Senhor, ela parte de nós. Que não sejamos levados, Pai, pela corrupção que o mundo muitas vezes apresenta. Senhor, que não sejamos aqueles que muitas vezes continuam ainda a dar o jeitinho brasileiro. Que não sejamos, Pai, como aqueles que muitas vezes, Senhor, querem se aproveitar de situações sem mesmo valorizar ou se preocupar com os outros. Em nome de Yeshua, Senhor, muda a mentalidade do brasileiro, a começar pela nossa. Verdade. Muda a forma de que nós pensamos muitas vezes, muda as nossas atitudes. Senhor, tantas situações que nós deveríamos estar, ó Pai amado, mais preocupados uns com os outros, tantas situações que nós deveríamos pegar mais na mão um do outro. Senhor, nós na verdade estamos preocupados mais, Senhor, com a nossa casa e com a nossa própria vida. Verdade. Em nome de Yeshua, Senhor, eu sei que há jeito para tudo isso, Pai. Eu sei que tudo isso pode mudar. E tudo isso, Senhor, é possível através da mudança que o Senhor pode gerar, através da tua igreja, do teu povo, do povo que conhece o teu nome, que chama pelo teu nome. Senhor, que tem, ó Pai amado, na mão o poder de se humilhar, de se arrepender, inclusive por aqueles, ó Pai amado, Senhor, que muitas vezes o coração ainda está nas trevas, ainda está no engano. Senhor, nós como teu povo, Pai, como sacerdotes teus, como o sacerdote pegava ali o cordeiro, sacrificava por ele mesmo, mas também pelo povo. Senhor, que venhamos nos levantar como sacerdotes, para, Senhor, pedir perdão por nós e pedir perdão também pelo povo, Pai. Em nome de Yeshua, perdoa a cada um de nós. E levanta, assim, teu povo. Levanta o teu povo, Pai, dessa nação, para que possamos fazer a diferença. E em nome de Yeshua, possamos ver a restauração que o Senhor pode, e em nome de Yeshua irá operar na nossa nação. Aleluia. Senhor, a Escritura diz que após o caos, após a tempestade, vem a bonança. Que isso venha e aconteça sobre a nossa nação, Pai. Nos 4 cantos da nossa nação. Que aquele que roubava, Senhor, não roube mais.
Que aquele, Senhor, que operava corrupção, Senhor, não opere mais. Que os corações, em nome de Yeshua, se convertam a Ti. E que a Tua vontade opere em cada vida para a honra do Teu santo nome, a começar por nós. Em nome de Yeshua, pelo Teu povo, Pai. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Yeshua. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos.